O primeiro reinado corresponde ao período de 7 de setembro de 1822 até 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. Esse período, que teve início com a declaração da independência do Brasil, foi marcado pelo descontentamento e consequentes revoltas regionais, resposta da população que não aceitava o governo de Dom Pedro I e a independência do Brasil. Principais acontecimentos. A primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1823, mas como ela limitava os poderes do imperador Dom Pedro I, mandou fazer uma nova Constituição, a qual foi atribuída em 1824. Nesta, o centralizador e autoritário imperador detinha os poderes legislativo, executivo e judiciário nas suas mãos. Em 1824, declara guerra ao governo a Confederação do Equador, movimento formado por algumas províncias do Nordeste que estavam descontentes com a instabilidade política do país. O objetivo era alcançar a autonomia se separando do Brasil, mas as províncias fracassaram nessa tentativa. A Guerra da Cisplatina, em 1825, é outro acontecimento que marcou esse período e consolidou o desagrado ao imperador. Nesta guerra, o Uruguai se torna independente do Brasil. Para além de ter sido vencido, aumenta a precariedade de grande parte da população brasileira decorrente da perda do território, dos gastos financeiros com o conflito, bem como do elevado número de mortos. O Brasil comercializava produtos cujo preço e exportação estavam a cair, tais como algodão, açúcar e tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, como era chamado, não foi suficiente para evitar a crise econômica dessa época. Os gastos com os conflitos, especialmente com a Guerra da Cisplatina, são tão elevados que, em conjunto com outros fatores, tal como a dificuldade em cobrar impostos, propiciaram a crise financeira. Todos os acontecimentos do primeiro reinado fizeram com que a população ficasse cada vez mais descontente com o governo do imperador. Outro acontecimento que agiu como gota d'água foi o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, que foi um crítico do governo. A suposição de que o assassinato teria sido ordenado pelo Império trouxe mais revolta ao povo. Um acontecimento conhecido como Noite das Garrafadas mostra claramente o ódio que a população tinha contra Dom Pedro I, lançando garrafas e cacos de vidro no mesmo em um ato de protesto. Os protestos acabaram vencendo Dom Pedro I, que renuncia ao trono deixando para ele o seu herdeiro, Dom Pedro II, que ainda não podia governar, pois tinha apenas 5 anos de idade. Então, foi formada uma regência, que é um governo instituído num país quando há um impedimento do chefe de Estado governar. Essa regência foi aplicada até que Dom Pedro II atingisse a idade certa. O período entre o primeiro e o segundo reinado, que é governado por Dom Pedro II, é chamado de período regencial. Resumindo, o primeiro reinado acaba com Dom Pedro I deixando o trono, o que iniciou um período de regência seguido do governo de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim é o nome completo de Dom Pedro I, nascido em 1798 no Palácio Real de Queluz, em Portugal, mesmo lugar onde faleceu, em 1834, após abandonar o trono no Brasil. Ele foi o quarto filho do rei Dom João VI de Portugal e de Carlota Joaquina da Espanha, e por isso teve sua infância perturbada por conta desse casamento conflituoso dos seus pais, que viviam em diferentes palácios. Então, sua educação não foi grande preocupação da família, o que favorece as ideias comuns que o retratam como ignorante e pouco atento aos estudos. Em 1807, as tropas francesas invadem Portugal, fazendo com que a família real se mudasse para a colônia. O Rio de Janeiro passou a ser o local de moradia de Dom Pedro I, ainda criança, passou a viver no Brasil, na Quinta da Boa Vista. Foi Pedro I que, em 7 de setembro de 1822, declarou a independência do Brasil, sendo seu primeiro imperador até sua abdicação para Pedro II em 1831. Um traço marcante da biografia de Dom Pedro I é sua capacidade de criar relações profundas tanto com Portugal como com o Brasil. Marca disto são seus restos mortais, que estão localizados tanto em Portugal, onde está seu coração, em relicário na Igreja Católica de Nossa Senhora da Lapa, desde 1835, como no Brasil, que desde 1972, após um acordo diplomático entre Brasil e Portugal, salvaguarda seus restos mortais no Monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo.
Ao mesmo tempo que Dom Pedro é considerado um imperador temperamental, aberto às paixões, é também visto como um monarca absolutista, que por suas ações fazia valer suas vontades e seu poder. Ainda assim, não é possível sustentar o estereótipo construído em torno do imperador como um ser ignorante e inculto.